Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Eu sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Nós estamos no ano de 2021 e neste ano nós recordamos os 60 anos em que Juscelino Kubitschek foi eleito senador por Goiás. Isso mesmo! O presidente da República que governou nosso país de 1956 até 1960, o presidente que desenvolveu o Brasil 50 anos em 5, o presidente que transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, foi também senador por Goiás. Inclusive, este foi o último cargo público que Juscelino Kubitschek exerceu. Quando os militares caçaram os seus direitos políticos em 1964, ele era senador por Goiás. Goiás foi muito beneficiado com a construção de Brasília. As estradas que interligavam a nova capital federal com o restante do país passavam também em Goiás. A nossa economia cresceu pra caramba, então os goianos eles eram muito gratos ao Juscelino Kubitschek. E a sua eleição para o Senado foi até uma honra para nós, ter um ex-presidente que fez tanto pelo nosso país representar o nosso estado no Parlamento Brasileiro, que a partir de 1960, mais especificamente no dia 21 de abril de 1960, quando Brasília foi inaugurada, estava instalada no Planalto Central. Aí você pode perguntar, mas será que tinha eleição para o Senado? Será que em todos os estados teríamos eleição para o Senado? Não. Não tinha calendário eleitoral naquele ano, já tinha havido eleição para o Senado. Só que o Juscelino Kubitschek ele precisava de um espaço na política para poder estar em evidência no cenário político nacional, para poder responder às críticas e às acusações que o presidente Jânio Quadros já estava fazendo em 1961 contra a sua pessoa e contra a sua administração. Vamos lembrar que a construção de Brasília teve muitas acusações de corrupção, teve um gasto astronômico e é claro que o Jânio Quadros não perderia a oportunidade para dar uma alfinetada no seu antecessor. Por mais que os goianos sejam gratos ao Juscelino Kubitschek, por mais que os goianos tenham ficado lisonjeados por ser representados pelo ex-presidente no Senado, a verdadeira intenção do Juscelino Kubitschek era ter esse espaço para responder às críticas, às acusações, mas ele estava de olho mesmo, era no ano de 1965. Inclusive, quando o Juscelino Kubitschek transferiu o poder para o Jânio Quadros em Brasília, a primeira transmissão, a primeira transferência de poder na nova capital, os seus eleitores, os seus correligionários, os seus fãs já estavam lançando a sua candidatura presidencial, isso mesmo, e já tinha até slogan JK65. Naquela época, em 1961, não havia reeleição. Então, se o Juscelino Kubitschek quisesse de fato voltar ao poder, ele tinha que esperar os 5 anos de mandato do Jânio Quadros, para aí sim ele se lançar candidato à presidência. Mas aí, para abrir, como eu falei anteriormente, para abrir um espaço para que Juscelino pudesse se candidatar para o Senado, deveria convencer algum senador goiano a renunciar o seu mandato de senador, abrindo uma vaga e dessa forma se convocar novas eleições para que o povo goiano, para que o eleitor goiano pudesse escolher o seu representante no Senado. Naquela época, um dos nossos representantes no Senado era Taciano Gomes de Melo. Ele era do mesmo partido Juscelino Kubitschek, o PSD. E ele foi, digamos assim, convencido a abrir mão do seu mandato para que Juscelino pudesse candidatar no seu lugar. Em troca, ele recebeu um cargo, ele se tornou ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com a sua renúncia, ao abrir mão do mandato de senador, pôde-se assim fazer uma nova eleição para o Senado.
E o Juscelino Kubitschek, ele começou a sua campanha eleitoral novamente em junho de 1961. Ele esteve aqui em Goiânia, ele foi muito bem recebido, uma multidão foi recebê-lo lá no aeroporto Santa Genoveva, né, que havia sido inaugurado em 1955, e o Juscelino Kubitschek, né, carregado nos braços do povo, ele fez um discurso bem no centro da capital goiana, na Praça do Bandeirante. Ele discursou para milhares de pessoas, para correligionários. Naquela época, o governador de Goiás era Mauro Borges, filho do fundador de Goiânia, o Pedro Ludovico Teixeira. Inclusive, duas revistas de circulação nacional cobriram essa chegada de Juscelino Kubitschek aqui em Goiânia. A revista Manchete, do Adolfo Bloch, que era um fã, que era um entusiasta do Juscelino Kubitschek, e a revista O Cruzeiro, que pertencia aos diários associados do Assis Chateaubriand. E a revista O Cruzeiro, ela traz com mais detalhes a passagem de Juscelino Kubitschek aqui em Goiânia. A revista chega até mesmo a dizer que praticamente todos os carros que circulavam em Goiânia estavam na carreata, né, que trouxe Juscelino Kubitschek para cá, para o centro da capital goiana, na Praça do Trabalhador. Além disso, a revista O Cruzeiro fala também que Juscelino Kubitschek ficou hospedado no Hotel Bandeirantes, que era um hotel sofisticado na época, hoje está desativado, não existe mais, e a reportagem fala que ele ficou hospedado no 5º andar. E lá, mesmo depois do discurso que ele fez para a população, para a multidão que estava ansiosa por ouvi-lo, ele foi para o seu apartamento, lá no Hotel Bandeirantes, e ele ainda teve energia, ainda teve força, ainda teve paciência para receber, né, os seus colegas partidários aqui de Goiás, inclusive Pedro Ludovico Teixeira e o seu filho, o governador Mauro Borges. Você deve estar se perguntando, quem será que iria bater de frente com Juscelino Kubitschek? Quem será que era o cara que iria tentar derrotar Juscelino Kubitschek e ser eleito para o Senado? Qual é o nome dessa pessoa? Eu até anotei aqui para não esquecer. Era o Wagner Estelita Campos, do PDC, Partido Democrático Cristão. É claro, é óbvio que Juscelino Kubitschek foi eleito. E foi eleito por uma grande vantagem em relação ao seu adversário. Com essa eleição, digamos assim, atemporal, essa eleição fora de época, o Juscelino Kubitschek, então, ele pôde assumir a vaga de senador por Goiás. Durante aproximadamente 3 anos, Juscelino Kubitschek representou Goiás no Senado. Particularmente, não sei o que o Juscelino aprovou no Senado que nos favoreceu. É bem provável, né, como eu falei anteriormente, que ele tenha utilizado o cargo para articular alianças, para estar em evidência, para responder às críticas, às acusações que seus adversários faziam à sua pessoa e à sua administração. E em 1964, em junho de 1964, Juscelino Kubitschek foi caçado pelos militares e ele então, né, de uma forma violenta, deixou de ser senador por Goiás. Inclusive, só para finalizar este nosso vídeo, em 1961, ainda mesmo no ano que ele foi eleito, Juscelino Kubitschek fez um discurso forte no Senado defendendo a posse do João Goulart. Inclusive, vou até gravar um vídeo mais para frente, né, quando estiver mais próximo da data exata, né, da renúncia do Jânio Quadros e da crise político-militar que quase impediu a posse do Jango. O Juscelino Kubitschek fez um discurso enfático defendendo a democracia e defendendo a posse do Jango na presidência. Mas calma lá que nós vamos chegar lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.